Hoje damos continuidade ao nosso estudo acerca da jornada da vida de Abraão. Iremos estudar as três primeiras regiões em que ele viveu, que são Ur, Harã e Siquém. Então, vimos muito acerca de quem é Abraão e qual é a sua vida e o seu significado para nós. Ao entrar em detalhes acerca destes lugares, vamos olhar todos esses lugares em que ele foi e tentar conectar os 10 comandos, assim como as 10 dádivas e as 7 alianças abraâmicas. E aqui veremos o que realmente significa ser o descendente de Abraão. Primeiro de tudo, Abraão nasceu na Ur dos Caldeus. Que tipo de lugar era Ur? Era um lugar de idolatria. Josué capítulo 24, versículo 2 diz: quando Abraão e o seu pai Terá e os seus antepassados, e quando ainda estavam vivendo lá, eles serviram a outros deuses. Desta forma, Ur dos Caldeus é o lugar da idolatria. E isto nos mostra a característica do mundo em que vivemos agora, porque estamos vivendo num lugar de idolatria, cheio de deuses, cheio de espíritos, e não podemos ver. Todos eles estão lutando pela nossa mente e nosso coração. Não apenas isso, cheio de ideais e filosofias e crenças que estão por aí, que assolam a nossa mente e o nosso coração. Abraão viveu nesse tipo de circunstâncias. Se Deus tivesse o deixado ali, teria terminado como um daqueles que morreram na idolatria. E Deus lhe chamou para sair, saia da sua terra e dos seus familiares. Vai sucumbir nos ideais, filosofias e crenças desses deuses. Por exemplo, olha para Colossenses capítulo 2, versículo 8. É isso que o apóstolo Paulo está nos exorcitando. Diz que tenha cuidado para que ninguém vos faça presa sua por meio de filosofias e vãs sutilezas, segundo a tradição dos homens, segundo os redumentos do mundo e não segundo Cristo. Veja que agora no mundo em que vivemos, Cristo com a sua palavra e seus ensinamentos é apenas uma de muitas que estão por aí, todas lutando pela nossa mente. O que precisamos fazer é deixar essas coisas como fez Abraão, seguir apenas a palavra e o ensinamento de Cristo, que é a palavra viva e a verdadeira palavra. É esta palavra que nos dará a salvação. Também é Efésios capítulo 6, versículo 12. Mais uma vez o apóstolo Paulo diz: porque não temos que lutar contra carne e sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. A nossa batalha é contra os poderes espirituais. Não é uma batalha física, mas sim espiritual. Abraão nasceu no mesmo tipo de situação. Agora mesmo somos bombardeados com todo tipo de ideais, ensinamentos, filosofias, e todas parecem boas, mas estão nos perdendo em alguma coisa. Realmente, como Deus comandou Abraão, como o primeiro comando que lhe deu foi de saia dessas coisas. Este é o primeiro passo na nossa jornada da fé. E assim saiu de Ur e foi a Harã. O que era Harã? Era um lugar de treinamento espiritual, porque aqui encontrou alguns antepassados da fé, como Noé, Sem e Abel. Aqui deveria ser treinado na palavra de Deus. Não era apenas um lugar de treinamento espiritual. Harã era uma cidade mais rica nos tempos. Olhar para o mapa, está no centro, onde todos esses lugares se concentram. Era a rota
de negócios e comércio. Era uma cidade rica, extravagante. E havia muitas tentações ali também. E esta era parte do treinamento. Não apenas aprendendo a palavra de Deus, mas vencer as tentações faz parte do treinamento. Por isso que Abraão tinha que ser treinado aqui. Mas quando o tempo de treinamento acabou, ele tinha que sair daqui. É por isso que Deus veio, ele deu o mesmo comando aqui. Usa uma palavra diferente, diz que saia da casa do seu pai, saia da casa dos seus familiares. Sair da casa do seu pai, dos seus familiares, não significa uma zona de conforto. Porque a casa do nosso pai e a casa dos nossos familiares, o seio familiar, é a nossa zona de conforto. Onde somos rodeados pelos nossos familiares e os nossos conhecidos. É um lugar em que nos sentimos confortáveis, que nos sentimos seguros. Muitas vezes Deus não quer isso, porque quando se sente seguro e confortável, muitas das vezes acha que não precisa de Deus. E Deus diz, saia daí. Por isso que Deus ordenou Abraão para sair daquele lugar. Esse conforto foi o que de Abraão de seguir a Deus. São essas coisas que nos barreiam de continuar com a nossa fé em Deus. Daí que Abraão chegou a deixar até o seu próprio pai e foi a Canaã. Quando o treinamento está completo, o que acontece é que o ex-testado. Quando o ex-testado não vai ao lugar do teste com o seu professor ou com o seu pai. Vai sozinho para ser testado. Daí que Abraão tinha que deixar a zona de conforto. Agora está aplicando tudo o que aprendeu até este ponto da vida. E finalmente deixa o seu pai e vai para um lugar chamado Siquém, o primeiro lugar em Canaã. Na idade de 75 anos, ele sai de Arã e vai a Canaã. Quando entrou em Canaã, ele pensou que Deus viria e lhe guiaria, mas isso não aconteceu. Ele vinha do norte, desceu e Deus não lhe disse nada. E quando ele chegou num lugar chamado Siquém, e a versão, nova tradução de hoje, diz que Deus apareceu ao Abraão. Aí Deus apareceu a ele. E a palavra aparecer aqui é que possa significar que Deus apareceu numa forma visível. Pela primeira vez, quando ele entra em Canaã, Deus aparece numa forma visível. E o que é que Deus diz? Diz que daria a si e a teus descendentes esta terra. E a terra de Siquém foi o lugar em que Deus revelou pela primeira vez a terra que daria a Abraão. E esta terra é a terra de Canaã, revelada em Siquém. Este é o lugar em que Deus revelou a terra que daria a Abraão. Deus toma Abraão de Arã até Siquém. Antes de chegar a Siquém, em Arã, Deus diz a Abraão para sair. Quando ele disse para sair, será que ele disse exatamente para onde deveria ir? A Bíblia diz não, apenas disse vá deste caminho. Se olhar para Hebreus capítulo 11, versículo 8, diz que Abraão saiu de sua terra sem saber para onde ia. Por que é que Deus faz isso? Por que Deus não dá detalhes do que deve ser feito, de onde deveria se ir? Por que Deus não dá detalhes completos de toda a jornada? Para que saiba exatamente o que está a acontecer. E Deus nunca faz isso. Deus nos lidera dia a dia, nos lidera passo a passo. Problema. Deus apenas diz, vá e eu te mostrarei. Então, Abraão não achou Canaã com seus próprios olhos. Abraão encontrou Canaã com os seus ouvidos. Porque Deus dizia, vá para a esquerda, vai para a direita. É como escutar o seu GPS.
Abraão não encontrou Canaã com os seus olhos, mas com os seus ouvidos. 2 de Coríntios capítulo 5, versículo 7, como já lemos muitas das vezes, diz: andamos não pela vista, mas pela fé. Andamos pela fé, não pela vista. Deus fez isso desta forma para que Abraão lhe buscasse e saber dele todos os dias. Abraão precisava de instruções de Deus a cada dia. Quando acordasse, ia ter com Deus, perguntasse: para onde vou agora, Deus? E Deus lhe deu a instrução de onde deveria ir apenas para aquele dia. 25 milhas ou qualquer coisa, apenas as instruções daquele dia. É idêntico àquela instrução de apanhar maná a cada dia. Foi assim que Deus liderou a Abraão. E é assim que Deus nos lidera hoje também. Muitas vezes Deus não nos mostra tudo. Nos mostra um pouco ali, um pouco acolá. Vai deste caminho. É por essa razão que precisamos da fé. Porque precisamos ouvir o que temos a dizer diariamente e caminhar condignamente. Por que é que Deus faz isso? E na série da história da redenção, o autor diz, dá algumas razões. Primeiro, ele fez isso para mostrar que é Deus que guia pelo caminho e não nós. Se Deus nos desse todo o plano, poderíamos ir por nós mesmos e tomaríamos as nossas próprias decisões pelo caminho. Ah, eu quero andar assim, mas assim. E pode chegar a se perder. Deus fez desta forma para que saibamos que é Deus que lidera pelo caminho, passo a passo. Vamos olhar para alguns versículos aqui. Vamos nos voltar para Provérbios, capítulo 16, versículo 9. Provérbios, capítulo 16, versículo 9 diz: o coração do homem considera o seu caminho, mas o Senhor lhe dirige os passos. Podemos planificar para onde queremos ir, mas é Deus que deve guiar os nossos passos. Se voltar para o versículo 3, é assim que devemos conduzir as nossas vidas. Confia ao Senhor as tuas obras e teus pensamentos serão estabelecidos. Primeiro devemos consagrar tudo ao Senhor e o Senhor vai liderar todo o caminho e vai cumprir essas coisas por nós. Também Provérbios capítulo 20, versículo 24 diz: os passos do homem são dirigidos pelo Senhor. O homem, pois, como entenderá o seu caminho? Os passos do homem são ordenados pelo Senhor. Precisamos prestar atenção às instruções de Deus, ao seu guião e suas direções diariamente nas nossas vidas. É por isso que é importante. Precisamos meditar na palavra de Deus diariamente e ouvirmos a palavra de Deus diariamente, como fez o pai Abraão, para que saibamos para onde devemos ir. Segundo, Deus fez isso para mostrar que o guião de Deus é progressivo. Significa que é passo a passo. Ele não nos dá o plano de uma vez. Ele nos mostra pouco a pouco. Por exemplo, em Êxodo 23, versículo 29 e 30. Quando os israelitas estavam conquistando a terra de Canaã, isto é que Deus diz: lançarei fora de ti uma vez. Lembra-se que os cananeus estavam a viver ali, as 7 tribos cananeias. Deus diz para eles ir e lhes expulsar e conquistar a terra. E Deus diz que eu irei lhes expulsar por vocês, mas não farei isso de uma só vez. A razão que lhes dá está aqui em Êxodo 23, versículo 29 a 30. Num só ano os não lançarei fora diante de ti, para que a terra se não torne em deserto e as feras do campo se não multipliquem contra ti. Pouco a pouco os lançarei de diante de ti, até que sejas multiplicado e possuas a terra por herança. Vê que quando Deus conquista a terra de Canaã para nós, faz isso pouco a pouco, porque se fazer tudo de uma vez, será vazio e vai se tornar
deserto. As bestas podem tomar lugar, porque os israelitas não são o número suficiente para ocupar todos os espaços. Isto não está falando acerca de 7.000 anos atrás, está falando acerca de hoje. A nossa vida de fé é acerca de conquistar o nosso coração com a palavra de Deus. Estamos conquistando o nosso próprio coração hoje com a palavra de Deus. E Deus expulsa os nossos inimigos pouco a pouco, que possamos andar bem neste progresso. Temos muitos problemas nas nossas vidas, certo? E Ele nos ajuda a resolvê-los uma a uma, para que possamos caminhar com Ele. Nosso coração será totalmente conquistado e teremos a imagem de Cristo em nós, completamente. Havia esta mulher coreana chamada Kim Weeks, uma cega. E ela tornou-se cega durante a Guerra Coreana. Ela cresceu numa orfanagem que era de missionários americanos. É porque era cega, gostaria de música e tornou-se cantora. Eventualmente chegou a cantar com Billy Graham nas suas cruzadas. E isto é o que ela chegou a dizer. Quando um cego guia um cego, porque o cego deve ser guiado por alguém, porque não consegue ver. Não diz o que está a uma distância de 100 metros, mas o que está em sua frente, porque deve tomar um passo por cada vez. Há uma porta aqui perto de você. E porque a pessoa que guia este cego é fiel, ela diz que eu confio nestas pessoas e elas me levam no meu destino. E é assim que Deus nos guia. Porque somos espiritualmente cegas, não sabemos o que está adiante de nós. E Deus nos guia a cada passo. Vá deste caminho, tenha cuidado neste passo. Há uma porta em frente de você, etc. E o nosso Deus é um Deus fiel, podemos confiar. Esta pessoa cega diz que confia completamente no seu guia porque não tem outra opção. Quando ela faz isso, e sempre chega ao seu destino, sem escorregar e nem cair. O nosso Deus é o mais fiel guia que nós temos. E creio que possamos confiar as nossas vidas nas mãos de Deus. Ele nos guiará e nos fará chegar aos nossos destinos. Foi assim que Deus liderou Abraão até a terra de Canaã. Quando chegou em Canaã, o primeiro lugar em que foi Siquém. E Siquém está localizada entre as duas montanhas. Este é o monte Gerizim e este é o monte Ebal. Então, aqui no meio se encontra Siquém. E Abraão estava passando assim. À sua direita estava o monte Gerizim e na sua esquerda o monte Ebal. E mais tarde Deus diz que eu quero que abençoe o monte Gerizim e a maldição sobre o monte Ebal, enquanto caminhas pela terra. Qual é o significado disto? Olha, nos dias antigos, ou na sociedade da antiguidade, o braço direito é o braço de bênção. E em Israel também era assim. A mão esquerda é sempre o braço da maldição. Enquanto Abraão estava a passar por Siquém, Deus está a dizer: tenha a bênção na sua mão direita, a maldição na sua mão esquerda. E você precisa escolher, porque esta é a tua vida. Lembra-se que Abraão está aqui por si, já não está com o pai dele. Ele está andando por si com a sua esposa e o seu sobrinho Ló. Ninguém está para lhe dizer que aqui está o caminho certo. Ele é o líder, é o cabeça familiar. Isso nos ensina aquilo que atravessamos nas nossas vidas também. Mais tarde, quando Moisés
liderou o povo de Israel para Canaã e morreu. E os israelitas se encontraram nesta mesma situação. No deserto, os israelitas eram guiados pelo pilar de fogo e pilar de nuvem. Mas isso parou deles entrar em Canaã. Uma vez que atravessaram o Rio Jordão e pisaram na terra de Canaã, este pilar de fogo e de nuvem desapareceu. Agora os israelitas receberam o poder de escolha. Já deveriam decidir por si mesmos. É como na sala de testes. Vai sozinho para fazer os seus exames. Agora precisa aplicar aquilo que aprendeu como escolhas na sua própria vida. E a vida é uma série de escolhas. E cabe a si escolher as bênçãos ou as maldições. E cabe a si escolher a vida ou a morte. É isso que teve que confrontar o pai Abraão. E é nesse estágio em que nós nos encontramos também. E felizmente Abraão sempre escolheu o certo. Se olhar para Deuteronômios capítulo 11, a partir do versículo 26 até 32. Isto depois a bênção e a maldição. A bênção, quando ouvirdes os mandamentos do Senhor, vosso Deus, que hoje vos mando. Porém, a maldição, se não ouvirdes os mandamentos do Senhor, vosso Deus, e vos desviar do caminho que hoje vos ordeno, para seguires outros deuses que não conheceis. E será que, havendo-te o Senhor teu Deus introduzido na terra, a que vais para possuir, então pronunciarás as bênçãos sobre o monte Gerizim e a maldição sobre o monte Ebal. Porventura, não estão eles daquele do Jordão, junto ao caminho do pôr do sol, na terra dos cananeus, que habitam na campina de fronte de Gilgal, junto aos carvalhais de Moré? Porque passareis o Jordão para entrardes a possuir a terra que vos dá o Senhor, vosso Deus, e a possuireis e nela habitareis. Tende, pois, cuidado em fazer todos os estatutos, os juízos que eu hoje vos proponho. Deus diz que coloca a bênção ali, a maldição ali, para que tenha uma visão clara. Que aquilo é a bênção, aquilo é a maldição. E eu estou aqui no meio. Qual é o caminho que escolherei? Isto é basicamente aquilo que é a essência das nossas vidas, tomando escolhas a cada dia. E Deus diz, se colocarmos a nossa confiança nele, ele estará ali para nos guiar. Vamos nos voltar para Isaías capítulo 30, versículo 20 e 21. Isaías capítulo 30, versículo 20 e 21 diz: vos dará o Senhor pão de angústia e água de aperto, mas os teus instrutores nunca mais fugirão de ti, como voando com asas. Antes os teus olhos verão a todos os teus mestres, e os teus ouvidos ouvirão a palavra que está por detrás de ti, dizendo: este é o caminho, andai nele, sem vos desviares nem para a direita, nem para a esquerda. Consegue ver? Foi assim que o pai Abraão andou. Deus estava sempre por detrás dele, falando nos seus ouvidos: este é o caminho, vá por ele. Vai para a esquerda, vai para a direita, e este é o caminho. É assim que Deus espera que o confiemos e sigamos as suas instruções. Para que possas confiar completamente em Deus, olhando para a sua palavra, receber o guião, nada mais, nada menos. Olhar para outras coisas, outros deuses, outros ideais, outras pessoas, outras filosofias. A voz de Deus parecerá estar em silêncio, não será capaz de ouvir. Precisamos colocar a nossa confiança somente em Deus.
E daí, assim será capaz de ouvir o seu guião diariamente, de forma como deve viver a sua vida. E foi assim que o pai Abraão andou. E porque o pai Abraão obedeceu a Deus em todo o seu caminho. Desta forma, Deus o prometeu que seria uma grande nação. E como uma grande nação, qual era o papel de Abraão? Como conclusão, por que Deus fez de Abraão uma grande nação? O objetivo de Deus em dar a dádiva a Abraão de ser uma grande nação era de Abraão tornar-se a bênção para as nações. Acho que essa é a chave para Abraão. Deus está dizendo a Abraão para se tornar a bênção para as nações. Se olhar para Gênesis capítulo 12, versículo 1 e 2. Em Gênesis capítulo 12, versículo 1 a 2, Deus diz a Abraão: ora, o Senhor disse a Abraão: sai da tua terra e da tua parentela e da casa de teu pai para a terra que eu te mostrarei. E far-te-ei uma grande nação e abençoar-te-ei e engrandecerei o teu nome e tu serás uma bênção. E no versículo 3 diz: e abençoarei os que te abençoar e amaldiçoarei os que te amaldiçoar, e em ti serão benditas todas as famílias da terra. Veja que este foi o propósito de fazer de Abraão uma grande nação, para que através de Abraão todas as famílias da terra, cada indivíduo na terra, através de Abraão, seria abençoado. Se isso acontecesse, Abraão deveria ser a bênção. Olá, a última frase no versículo 2 diz que e tu serás uma bênção, mas no hebraico é um imperativo que diz seja uma bênção. Deus está ordenando a Abraão, seja uma bênção. E é isso que está nos ordenando hoje. Precisamos ser bênção para as outras pessoas. Por exemplo, nós somos salvos pela fé. Este é um dom que gratuitamente nos é dado. Somos salvos através da obediência de outrem. A nossa salvação nos é dado como um presente, através da obediência de outra pessoa. Alguém deveria obedecer para que nós pudéssemos receber a salvação. Quem foi esta outra pessoa? É Jesus Cristo, certo? Jesus obedeceu por morrer na cruz por nós. E daí nós recebemos esta salvação, certo? E agora Deus diz que vocês precisam obedecer depois de termos recebido esta salvação. Assim que já recebemos a salvação, por que precisamos obedecer? Porque já estamos salvos. E depois da salvação, a nossa obediência vai resultar na fonte de bênção para as outras pessoas. É isto que Deus queria que Abraão se tornasse. É isso que Deus requer de nós. É por essa razão que ele nos chamou aqui. Não foi apenas por causa da salvação que estamos aqui. Depois da nossa salvação, ele espera de nós fazer alguma coisa. O que é isso? É que ele quer que sejamos bênção para os outros. Para que através da nossa obediência, uma pessoa qualquer possa se beneficiar. Quando obedecemos um mandato de Deus de ir e pregarmos o Evangelho, quando obedecemos este comando, outra pessoa será salva. E porque Abraão obedeceu, tornou-se bênção para os seus descendentes. Olhar para duas passagens, Gênesis 22, versículo 18 e Gênesis 26, versículo 4 e 5. Essas duas passagens, vamos concluir a lição de hoje. Primeiro, vamos para Gênesis capítulo 22, versículo 18. Gênesis capítulo 22, versículo 18 diz: e em tua semente serão benditas todas as nações da terra, porquanto obedeceste a minha voz. Obedeceu a voz de Deus, todas as nações da terra serão abençoadas. Ele tornou-se a bênção através de sua obediência. Vamos olhar para Gênesis 26, versículo 4 e 5. Gênesis 22, versículo 4 e 5 diz: semente como as estrelas do
dos céus e darei a tua semente todas essas terras. E em tua semente serão benditas todas as nações da terra. Porquanto Abraão obedeceu a minha voz e guardou o meu mandato, os meus preceitos, os meus estatutos e as minhas leis. Deus falando para Isaac e não para Abraão. Por que Isaac recebeu todas essas bênçãos? Porque Abraão obedeceu. A obediência de Abraão tornou ou resultou em bênção para o seu filho Isaac. Quando nós obedecermos, seremos bênção para os nossos familiares, para os nossos amigos, para as pessoas que estão próximos de nós, podemos nos tornar bênção para eles. É porque alguém obedeceu por nós, nós recebemos esta bênção. A obediência de Jesus na cruz é a fonte de salvação para nós. Porque alguém obedeceu e estabeleceu esta igreja algum tempo atrás. Estamos aqui sendo abençoados através dela, certo? A nossa obediência capacita-nos a ser bênção para a vida das outras pessoas. Este é o propósito do nosso chamado. É por isso que estamos aqui. É para que sejamos a bênção. Seja bênção. Esta é a maior conclusão. Abraão foi bênção para as outras pessoas. E Deus nos chamou para sermos bênção para as outras pessoas. Por isso, seja uma bênção. Este é o comando de Deus. E a única forma de fazer isso é através de obediência. Quando obedecemos aos comandos de Deus, podemos nos tornar bênção para as outras pessoas. Vamos orar. Amado Papai Celestial, te agradecemos muito por nos ensinar acerca da obediência abraâmica e permitir com que ele se tornasse a bênção para todas as famílias e nações da terra. Amado Papai, queremos ser bênçãos também. Por favor, usa-nos e que possamos ser aos seus instrumentos e se tornam canais de bênção para todas as pessoas ao nosso redor. Amado Papai, a nossa carne é fraca às vezes, mesmo que os nossos espíritos queiram te obedecer, Senhor. Torna-nos difícil fazer isso. Que o teu Espírito possa nos empoderar grandemente para que possamos andar na sua vontade e possamos te obedecer a cada passo do caminho. Através das nossas vidas, sejamos capazes de entregar a bênção nas pessoas ao nosso redor. Muito obrigado, te rendemos toda a glória, oramos tudo isto em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.